convidado de hoje é um jovem oficial da Polícia Militar, o Major Douglas Andrade. Formado em turismo, com pós-graduação em gestão pública, tem, na realidade, demonstrado o que é ser um policial no Rio de Janeiro, defendido sua corporação e atuado em inúmeros projetos, desde, na realidade, que trabalhou no BPTUR. Pois é, o seu primeiro trabalho foi no BPTUR. Major, que bom tê-lo aqui hoje conosco, que felicidade. E eu queria começar lhe perguntando como é que surgiu em você o gosto pela Polícia Militar? Opa, boa tarde, Baiá, boa tarde a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigado aí pela oportunidade e obrigado pelo jovem, né? Na verdade, mestre, eu nunca tive o gosto, vamos botar assim, pela profissão policial militar. Inclusive, quando eu vou dar aula para os policiais, eu pergunto quem ali quer ser policial? Ou quem ali sempre teve o sonho de ser policial? Quem ali gostaria de ser policial? E alguns levantam a mão, ou na maioria 90%, e aí eu começo a contra-argumentar com eles para verificar quem realmente tinha essa vocação. Mas o desejo surgiu no meu coração em virtude de algumas circunstâncias que aconteceram e no momento em que eu procurava uma resposta, procurava um caminho, vamos botar assim, eu fui estudar para fazer prova para oficial do bombeiro. E aí, dentro de algumas circunstâncias que aconteceram lá nesse período de curso e até mesmo de convivência com outros alunos, surgiu a oportunidade de fazer a prova oficial da Polícia Militar. E eu não queria. E aí, depois da quinta vez que eu fui convidado, eu parei, perguntei a Deus qual seria o propósito daquilo, porque eu não tinha vontade nenhuma de ser policial, e aceitei o desafio. Então, eu sempre falo que foi uma convicção religiosa, vamos botar assim. E aí, lá dentro, eu descobri um propósito. Eu estava no segundo ano da academia de Polícia Militar, assistindo uma aula lá sobre tráfico de drogas internacional e tudo mais. E aí eu descobri ali, no sentido, o desejo forte no coração, e eu falei até com na época, a minha esposa, que Deus falou no meu coração que eu fui para a polícia para ajudar as pessoas, para ajudar a servir as pessoas, melhorar a vida das pessoas e salvar as pessoas. Então, a partir daí, eu comecei a investir realmente na minha carreira, porque até então eu era apenas um aluno num curso de formação. Me diz uma coisa, Douglas. Eu vejo que você entende o conceito de policial militar muito mais do que alguém que está ali apenas para tomar conta, para responder pela segurança. Você vê no policial militar um papel muito mais abrangente na sociedade, não é mesmo? Sim, concordo, correto. Quando eu entrei lá, tinha uma frase escrita assim: servir e proteger. Então, assim, servir é algo muito grande, é muito abrangente. E eu faço uma analogia com super-heróis ou com aquelas pessoas que a sociedade deposita uma confiança. Por que a polícia militar ficou com uma imagem tão desgastada? É porque a sociedade espera algo dela. E quando a sociedade não recebe isso, ela acaba condenando. E aí eu entendo que quando a gente vai fazer um estudo mesmo científico sobre o que a polícia tem feito, 80% das ocorrências, mestre, elas não são de cunho de proteção, de salvar vidas, são de problemas interpessoais, de problemas que não caberia nem a polícia resolver e as pessoas chamam a polícia. Às vezes tem coisas que acontecem que são de atribuição do bombeiro ou da guarda municipal, essas pessoas ligam para a polícia. E aí eu comecei a me questionar, mas por que a gente não pode ajudar? Pelo menos, então, se eles me chamaram, eu vou acionar os bombeiros. Se eu souber resolver aquele problema, eu vou ajudar aquela pessoa, não só proteger, porque eu uso muito a palavra cuidar. Eu acredito que quando uma mãe está amamentando um filho, ela está cuidando, porque ela protege ele, ela dá segurança para aquela criança. É uma criança que cresce mais saudável, com um conceito melhor de segurança. E aí, quando ela já está adulta, qualquer problema que aflige, vamos botar assim, quando ela está em perigo, a primeira pessoa que ela chama
não é o Batman, não é o Superman, não é o policial, é a mãe. Porque é a pessoa em quem ela confia. Por que não pode acontecer isso com o policial? Por que eu não posso cuidar das pessoas? Eu não vou alimentar, entre aspas, amamentar uma pessoa, mas eu posso dar a ela o que ela precisa. Às vezes é só uma conversa, às vezes é atenção. E aí a gente acaba tendo um crescimento mútuo. E aí a gente começou a experimentar isso numa forma de policiamento de proximidade em 2009 com a Operação Lei Seca. Ao invés de eu fiscalizar e reprimir o condutor do veículo que estava embriagado, eu comecei a dar orientações, dar apoio, ajuda, até que isso começou a funcionar de uma maneira até de fiscalização. Mas aí a gente já tinha como se aproximar do cidadão sem que ele nos visse como inimigo, mas sim como alguém que estava ali para salvar a vida deles. Esse foi o caso de sucesso e que nos ajudou a avançar com a Operação Lei Seca no Rio de Janeiro, e hoje ela se expandiu pelo Brasil praticamente todo. Douglas, é interessante, não é, esse conceito de proximidade que você nos traz, porque, às vezes, o cidadão comum ele fica um pouco longe do policial, ele não sabe muito bem, ele olha para aquela pessoa ali que está uniformizada, que está armada, e fica até com medo, não é? O cidadão comum Sim. no dia a dia. Eu queria lhe perguntar uma coisa também. Você implantou com muito sucesso o projeto Segurança Presente na Lagoa. E eu acho que ali você desenvolveu uma série de ações de proximidade, como você trouxe. Você pode nos falar um pouco sobre o projeto e nos dizer como é que você está atuando hoje no Leblon, que também são duas áreas, na realidade, de público de alto poder aquisitivo, e que eu acho que, a priori, tem um pouco de má vontade com a polícia militar, mas parece que você, aos poucos, conseguiu reverter um pouco isso. Pode nos falar um pouco sobre o projeto e sobre as ações que você, na realidade, desenvolveu? Posso. Em 2016, eu fui trabalhar na Operação Barreira Fiscal, fazendo a fiscalização dos combustíveis que entravam no Rio de Janeiro de forma com sonegação de ICMS e outras coisas mais. Ali eu era uma operação meramente de fiscalização, não havia contato com o público, aquilo me deixava incomodado, porque eu sempre gostei de ter contato com as pessoas, porque o relacionamento nos faz crescer também, como indivíduos, como profissional. E aí, no final de 2016, eu fui convidado a comandar uma operação, só que não deu certo, e aí eu agradeço a Deus por isso. Tive um acidente e fui parar em casa. E aí eu comecei a refletir sobre o meu trabalho e pedi uma oportunidade. 6 meses depois, chegou a oportunidade de ir para a Lagoa, que em 2015 o capitão Henri começou a implementar essa operação na Lagoa. Ajudei de forma indireta, na época eu já era major, e só poderiam atuar capitães nessas operações, então ajudei com efetivo. No Réveillon de 2015 eu estava lá na Lagoa ajudando o trabalho deles, e aí eu tive a surpresa de ser convidado de ir para a Lagoa, que foi justamente o projeto Segurança Presente que eu me dediquei mais a contribuir. Cedi alguns policiais que trabalhavam comigo para ir para lá, então tinha esse carinho. O Henri sempre foi um amigo, pensa muito igual a mim, tem muito, a nossa filosofia vem lá do Coronel Felipe, então a gente sempre trabalhou junto. E aí eu recebi esse desafio de substituir, entre aspas, o capitão Henrique, já tinha saído de lá há 1 ano, e tentar reimplantar a filosofia que foi colocada lá de aproximação com o cidadão. Sentei a cadeira, que não andava à época, e comecei a observar. E eu vi que existia um grupo de WhatsApp onde havia algumas pessoas que, em sua maioria, não eram moradores, mas frequentadores da Lagoa, que voltaram a frequentar depois que o projeto foi implementado, mas ainda faltava algo, e aquilo me deixou com uma sensação de querer mais. Conversei com a equipe, comecei a estudar o que estava acontecendo, e aí foi quando eu parei para pensar, nós temos que nos aproximar de quem vive na Lagoa, quem vive a Lagoa durante o dia e durante a noite, que a gente trabalhava até às 10. E aí comecei a me envolver com ambulantes, com quiosques, com porteiros,
com os trabalhadores dos clubes, então, são 2 clubes ali, e do estacionamento. E isso foi tomando uma proporção que com 6 meses, alguns moradores já estavam participando. E, para minha surpresa, a maioria era ali da Fonte da Saudade, do Jardim Botânico, começou a atrair a atenção deles. E eles participavam muito e criou-se uma, como é que eu vou dizer, uma ética, né, de postar no grupo coisas relativas ao que segurança pública, demandas, ocorrências, atitudes suspeitas. E a gente começou a aumentar a nossa eficácia no trabalho. Já existia eficiência, a Lagoa já tinha sido, entre aspas, devolvida ao Rio de Janeiro, as pessoas já andavam tranquilamente na Lagoa, só que a gente começou a ter mais eficácia no nosso policiamento, com prisões em flagrante, a questão do roubo de rua e de furto também, principalmente de bicicleta e celular. Ficamos assim durante 1 ano e meio. E a equipe comprou essa visão, todos abraçaram e começamos a nos comunicar, os moradores começaram a se envolver, não só na solução, como na participação conosco dos problemas. E enfrentamos várias adversidades, com questão de atraso de salário, mas isso não abalou porque o cidadão ia para lá e dava motivação para os nossos agentes continuar trabalhando. Foi até a pauta do RJTV, em que eles foram falar da falta de salário, e eu não falei sobre isso. Eu falei, nossos agentes são comprometidos com o cidadão, então eles vão trabalhar enquanto houver operação. E aquilo ali reacendeu a chama dentro do coração dos nossos agentes. Eles trabalhavam mais motivados, né? Vamos botar assim a palavra, mais motivados, e os problemas foram resolvidos, e a gente percebeu que a população estava do nosso lado, estava vestindo o nosso colete, vamos botar. E aí depois a operação foi expandindo, e é hoje o sucesso que ela está espalhada em vários municípios, e aqui no Rio de Janeiro também está crescendo. Hoje, eu acabei de vir, houve a inauguração de Niterói. Niterói era feito pela prefeitura, mas o Estado abraçou, e a partir de hoje o Estado vai controlar essa operação em Niterói e vai ampliar daqui a algum tempo. Muito bem. Douglas, me diz uma coisa, a gente sente assim um pouco má vontade da imprensa em geral com a Polícia Militar, mas eu tenho notado que isso tem mudado, não é? Você não acha que a Polícia Militar deveria fazer um trabalho de divulgação efetiva de ações positivas? Porque agora eu vejo assim, com muita alegria, eu vejo assim, uma operação aconteceu, aí eles vão lá, colocam na televisão. Você não acha, na realidade, que a gente tem que mostrar mais o que os policiais militares fazem para que a sociedade entenda efetivamente e a mídia também? Então, mestre, isso é algo complexo, porque eu não entendo do sistema de mídia, como ele funciona, mas nem todas as ações positivas geram pautas para a grande imprensa. Nós realizamos, alguns anos atrás, um casamento coletivo para vários policiais e familiares, algo que era até inédito na época, uma ação de valorização. E aí, quando chegou na grande mídia, falou, não, isso aí não vende. Pautas boas sobre... Essa foi a resposta que nós tivemos. Pautas boas sobre polícia não vende, então eu não posso colocar isso no meu telejornal. Eu agradeci a oportunidade e vamos viver. E a gente continuou fazendo. Então, hoje a gente trabalha com a pequena mídia, entre aspas, que é a rede social, divulgando para os moradores da nossa região, divulgando através do Instagram. Hoje o Instagram do Segurança Presente tem um alcance grande, da Polícia Militar também tem. E aí isso tem começado a mudar um pouco, como o senhor percebeu, a ótica da mídia. Então, as coisas que repercutem muito, né, no Instagram e no WhatsApp, a mídia acaba procurando para fazer pauta. O engajamento cívico através da rede social é que tem contribuído para essa abertura, né? Vamos botar assim, essa nova visão sobre o que a polícia tem feito de bom. E é o foco no positivo, vamos botar assim. Eu costumo falar que se a gente acredita no coração que a gente é bom, a gente vai ser bom.
Então, eu incentivo as pessoas a falar para o policial que ele é bom, que ele vai estar ali para ajudar, que ele está ali para salvar, que ele está ali para abençoar a vida das pessoas. E que as pessoas do bairro onde a gente trabalha conversem com o policial também, agradecendo a ele pelo serviço. Isso dá motivação, isso dá um ânimo e dá uma nova visão, transforma a mente do policial para ele trabalhar por servir e não apenas para estar ali cumprindo o seu papel ou então cumprindo um protocolo de horário formal da sua escala. Douglas, o turismo passa por uma situação muito difícil no Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro, não é? Hotéis que fecharam, agências que deixaram de operar, restaurantes que não existem mais, e a situação é muito difícil, não é? É um dos setores que talvez tenha mais dificuldade para poder sobreviver nesse momento. E a gente tem visto alguns problemas com a segurança em áreas turísticas. Estou me referindo aqui a uma notícia que eu li no decorrer da semana, que o Hotel Fasano, que fica ali em Ipanema, deixou, na realidade, de oferecer serviço na praia para os seus hóspedes em função de vários problemas que estavam acontecendo ali. Então, ele deixa de fazer. Isso é uma notícia negativa, não é? Porque isso vai para tudo quanto é correspondente estrangeiro, os cônsules estrangeiros leem isso, na realidade. É uma notícia negativa, não é? Você acredita, Douglas, que algumas ações podem ser desenvolvidas no âmbito do policiamento turístico para minimizar tais problemas? Sim, as ações preventivas, elas não decorrem apenas da presença policial. Ela exige muito mais. É a questão de engajamento cívico, é uma questão de público, privado estar na mesma visão, buscando os mesmos resultados. Eu percebo, mestre, que nessa ação do Fasano se deu em decorrência das questões no policiamento da praia, alguns problemas que aconteceram ali entre Copacabana e Ipanema. Ontem teve uma reunião dos hotéis, da rede hoteleira Copacabana e Ipanema, juntamente com a Polícia Militar e algumas coordenações do segurança presente, para quê? Para que a Operação Verão já comece a atuar desde agora e garanta a segurança do turista. Existem outras medidas que podem ser adotadas, mas dependem também das autoridades estarem envolvidas, realmente comprometidas com o turismo. Eu acredito no turismo, eu acredito que o turismo é uma fonte de renda, uma fonte de transformação para o Rio de Janeiro, para que possa gerar empregos, possa gerar oportunidades, empreendedorismo e outras coisas mais. E é uma forma dos agentes públicos encararem isso como um desafio, porque todo ano existe verão, todo ano existe praia, e um planejamento e ações que envolvam também o Ministério Público e até mesmo o Judiciário para dar respaldo às ações, elas são necessárias. Não adianta o policial se preparar, estar lá no fronte para um possível combate e não ter um respaldo jurídico, não ter um respaldo da autoridade. Aí depois que acontecer, vai lá e vai culpar apenas o policial. Será que só o policial é responsável por isso? Então, é uma questão de um planejamento maior, mais abrangente e que envolva um engajamento tanto cívico quanto militar. É verdade, Douglas. Como você, eu também sinto que muitas vezes as pessoas colocam todas as suas expectativas em cima do policial militar, como se ele, na realidade, tivesse condições de resolver tudo. Ele pode resolver, desde que ele tenha respaldo, exatamente como você disse, de todos os outros integrantes desse sistema de segurança. Porque a segurança não é só a Polícia Militar, não é? É o Ministério Público, é a Polícia Civil, é o Judiciário, são os hotéis, são as agências de viagens, é a população em si, propriamente dita, não é? E aí eu penso, Douglas, que quando eu atuei nos órgãos públicos de turismo, nós criamos o chamado Conselho de Segurança Turística do Estado do Rio de Janeiro,
que era um conselho que se reunia e ali se buscavam soluções. Eu acho que ele pode ser uma nova resposta. Não é? Você não acha que um conselho de segurança esteja ali presente o tempo inteiro, se reunindo, ouvindo e buscando soluções em conjunto, seria também uma resposta boa para a gente minimizar tais problemas? Concordo plenamente, assim como ao Conselho Comunitário de Segurança, onde o cidadão vai lá apresentar as demandas e muitas demandas já saem com a solução de lá. Por quê? Quando o cidadão faz parte da solução, do planejamento, ele já se sente menos inseguro, ele se sente responsável pelo resultado. Aí imagina um Conselho de Segurança Turística, onde estão ali os órgãos envolvidos que têm interesse no desenvolvimento do turismo, os órgãos públicos responsáveis pela segurança pública, o judiciário, o legislativo, todos com a mesma missão, que vão propor soluções. Quando chegar lá na ponta da corda, vamos botar assim, que é o policial agindo, todos estão comprometidos com aquele resultado. Então, não é o policial sozinho, não é o guarda municipal sozinho, que às vezes também a gente chega na praia, está lá o guarda municipal sozinho tentando atuar, mas aí, ao contrário, nós teremos ali cidadãos que se interessam por segurança e pelo turismo, nós teremos agentes de segurança pública que estarão prestando serviço para o turismo, nós teremos agentes de turismo que se interessam pela segurança. Com certeza, o resultado será muito melhor, porque serão soluções de pessoas que têm compromisso com o resultado, não apenas pessoas que vão lá para politizar o conselho. No Conselho Comunitário de Segurança hoje nós vemos muito resultado porque o cidadão ele vai lá apresentar soluções e demandas. E ele não fica parado esperando o órgão público responder. Ele vai junto com o órgão público, ele fiscaliza o órgão público, ele apoia o órgão público. Então, isso assim, é um movimento que a gente não via antes e que está aí para transformar os padrões, modificar os padrões de atuação, tanto público quanto privado. Major Douglas, devo lhe confessar que foi um prazer entender um pouco melhor a sua trajetória profissional hoje, entender, na realidade, o seu caminho dentro da Polícia Militar e dos outros órgãos em que você atuou, e, sobretudo, o novo conceito de segurança, não é? Segurança integrada, segurança através de conselho, segurança não só como proteger, mas como servir também. Você nos trouxe, na realidade, uma riqueza de informações hoje. Para a gente terminar a sua entrevista, eu queria pedir que você tecesse as suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre segurança. Eu falo que nós somos agentes de transformação. Nosso desafio maior, mestre, é resgatar, reconstruir os muros do Rio de Janeiro. Hoje em dia, nossos muros foram derrubados, foram incendiados, destruídos. Só que a gente não consegue ver essas barreiras. Então, eu acho que para reerguê-lo, nós precisamos ter pessoas que serão os tijolos para reerguer esses muros, e as instituições que serão as colunas. O revestimento para juntar tudo é a boa vontade, é o desejo de servir. E assim a gente pode resgatar o Rio de Janeiro, pode proteger, fortalecer o Rio de Janeiro. Antigamente, as cidades eram protegidas por muralhas. E o nosso desafio é reerguer as muralhas do Rio para que ele possa crescer novamente, para que ele possa ser uma cidade de paz, uma cidade que atraia o turista e que ele venha para cá e se sinta bem. Que as pessoas venham ao Rio de Janeiro e possam desfrutar da beleza que é o Rio de Janeiro, que eu considero a cidade mais bonita do mundo, é a cidade mais agradável, o povo mais alegre. Então, esse é o nosso desafio. E respondendo uma questão que ficou, eu adoro trabalhar no Leblon, a integração com o cidadão lá tem se desenvolvido de forma maravilhosa e eu creio que isso vai se espalhar pelo Rio de Janeiro cada vez mais. Mais pessoas sendo influenciadas, mais pessoas contribuindo com a segurança pública, entendendo que ser policial é mais do que uma razão de ser, é servir ao cidadão, porque nós queremos um Rio melhor, nós queremos a nossa cidade, nosso estado,
lá no topo, para que nosso povo possa desfrutar de algo melhor e que ele merece. Nosso convidado de hoje foi o Major PM Douglas Andrade. Ele nos trouxe uma série de informações, mas ele, sobretudo, nos mostrou o papel efetivo da Polícia Militar. E como um estudioso, como um pesquisador, ele vislumbra sempre nesse trabalho algo além do que está acontecendo. Muito obrigado. E nosso próximo entrevistado será o pintor francês Philippe Seigle, hoteleiro, radicado agora na Espanha, onde resolveu se dedicar à arte. Muito obrigado e até um próximo programa. Tchau. Abraço.